Thales Roberto, cantor, produtor, músico, arranjador, professor, pastor, evangelista, enfim, grande músico, série de predicados. Primeira vez que eu ouvi o CD do Thales foi dentro de um carro com amigos, juntamente com minha família, vindo de um momento de lazer, e eu não esperava ouvir aquilo. Foi assim, motivador, inspirador para mim ouvir aquele CD super original, super diferente do que se vinha curtindo, assim, foi, de repente surgiu assim na minha vida, né? E fora a qualidade musical que era elevadíssima, a carga espiritual, assim, a verdade, sabe, o sangue, eram muito fortes. E eu me amarrei no CD, no que eu ouvi, achei super legal. E observando o comportamento das pessoas que curtem música, que consomem música evangélica, eu comecei a notar que as pessoas agora começaram a gostar, a curtir música instrumental. Por quê? Porque o trabalho dele, a qualidade instrumental era muito grande. Os músicos que tocavam no CD, que tocam até hoje juntamente com ele, possuíam cada um o seu trabalho instrumental, a sua carreira, tinham seus nomes. Então, assim, sem ser intencional, pode ser, né, que não tenha sido intencional, o Thales Roberto, pastor, ele dividiu, sabe, um comportamento de uma sociedade em antes e depois. E, assim, isso musicalmente é super relevante. E engraçado que em Tito, no livro de Tito 2, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus se deu por nós para nos limpar, purificar de toda iniquidade e redimir para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, se você pega uma árvore que dá frutos bons, que dá resultados bons, como todos os predicados que eu comecei falando acerca do Thales, você pega uma pessoa dessa, você diz o que é dessa pessoa? Que ela faz parte desse povo que Jesus se entregou, redimiu e separou para si. Não é? Afinal de contas, a gente não pode julgar a árvore pelo que dizem da árvore. Nós precisamos, o quê? Julgar, observar, testificar da árvore pelos seus frutos. Ok? Então, é isso que temos visto do pastor, do cantor, de um grande músico, Thales Roberto. Mas, contrapondo isso tudo, o que aconteceu? Eu recebi um link no meu Facebook esses dias, me convidando para assistir um vídeo. Quando eu cliquei, era um vídeo do Thales, onde pegaram um vídeo que ele estava pregando o evangelho, e pegaram um ato falho do Thales e começaram a arrebentar o cara. Recebi até pelo WhatsApp esse vídeo, sabe, ridicularizando, uma extensão do ridículo que promoveram o Thales, sabe, chegando no meu telefone, tipo assim, cercado por essas informações. E algo que me chamou muita atenção, sabe o que foi? Foi a disposição do dono do post, além de postar algo que ridicularizava um irmão em Cristo, caso ele se considera família de Deus, né? Claro que se considera. Enfim, postou o vídeo e, detalhe, se deu o trabalho de curtir os 800, 700 comentários que tinham assim e comentar, corroborar com todos eles. Olha só que energia! Quanto tempo essa pessoa empreendeu para defender o evangelho de Jesus Cristo, sabe? Condenando Thales Roberto e todas as outras pessoas fazendo o mesmo. Fiquei impressionada com tamanha energia gasta nessas coisas. Como se o evangelho precisasse de advogados, de juízes, de doutores da lei. Já que o são juízes, doutores, porque afinal de contas estavam ali condenando, matando, assassinando, não somente o Thales, mas como tudo aquilo que ele fez para trás, como se cometeu um ato falho aqui não presta mais. Esses juízes da lei deveriam se lembrar, deveriam saber o que está escrito lá em Êxodo, já que estamos falando de lei. Juiz sabe de quê? Sabe de lei. Padeiro sabe de pão. Médico de operar, de cirurgia. E juiz sabe de quê? Juiz sabe de lei. Então, já que você é juiz para condenar os outros assim à morte, ao apedrejamento, porque cada palavra ali eram pedras lançadas contra a vida, contra a família, contra o filho do Thales, você deveria saber o que está escrito lá em Êxodo 38, versículo 8, onde cita que a bacia de bronze e o seu suporte de bronze foram feitos com os espelhos das mulheres que ministravam, os espelhos das mulheres que ministravam à porta do templo. Agora, o que isso tem a ver com o que tu está falando, garota?
Um juiz deveria saber que o que Deus fala não é besteira e muito menos à toa. Por que a bacia era feita pelos espelhos das mulheres? Ora, se espera que uma mulher seja infinitamente mais sensível do que o homem no sentido de ver uma criança sendo apartada de sua mãe na tenra infância, vendo um bichinho pequenininho sendo degolado, não é? Desmamado e degolado. Então, assim, por mais que isso acontecesse corriqueiramente e chegasse um momento em que ninguém sentia mais nada, as mulheres nem se portavam mais, o fato é que o próprio Deus se dá ao trabalho, sabe? É um preciosismo de Deus que eu enxergo nesse versículo, dizendo o seguinte: olha só, por mais que um dia vocês esqueçam do sentido, eu quero deixar claro que os espelhos das mulheres, compondo essa bacia, que tinha água para a pessoa se lavar antes do sacrifício, significa o quê? Significa que tem que haver misericórdia. A água da bacia simboliza as lágrimas que caíam quando aquelas mulheres observavam aquele sacrifício, aquele ritual, todo aquele sofrimento. Então, assim, o que eu penso? Que até para sacrificar tem que ter misericórdia. Tem que haver misericórdia. E isso não acontece. Os doutores, os defensores do Evangelho não exercem misericórdia e se intitulam bem-aventurados, contra o texto que Jesus pregou no Sermão da Montanha, dizendo: bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos. Então, assim, fico por aqui. Acredito que aqueles que se intitulam doutores da lei, corpo de Cristo, puros, para serem padrão de boas obras, onde está a boa obra e maledicência? Só quero lembrar que o pecado de maledicência foi o que apartou Miriam durante 7 dias do povo. E a vergonha foi tão grande porque, imagina, Miriam falou mal. Lembra disso, doutor da lei? Doutora? Lembra disso? Falou mal da esposa de Moisés, o que aconteceu? Ficou leprosa. 7 dias, todo o povo sabendo que ela estava afastada porque estava com lepra. E se você é doutor da lei, deve saber que para judeu, o pecado de maledicência, o lashon hará, tem a ver diretamente com lepra, com a insensibilidade. Quem é maledicente, quem fala mal, não tem sensibilidade, não pensa nessas coisas. Então, assim, essa é a minha opinião, essa é a minha visão, é o entendimento que o meu pai tem me dado. Agora, como você vai me julgar, quais são as minhas intenções acerca desse vídeo, não me faz, assim, o mínimo não me importa um pouco, porque, assim, o juiz, o justo juiz, é aquele que reina sobre todas as coisas e instituiu toda a autoridade que há na terra. Goste de você, concorde de você ou não. Romanos 13, vai lá ler, doutor. Antes de julgar, entenda que todo aquele que Deus levantou como autoridade, porque uma pessoa com um predicado desse, pouca coisa não é, é a autoridade que Deus levantou. Toda a autoridade que há foi instituída por Deus. Pense nisso.